Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles. Esse é um canal evangélico, portanto, as opiniões que vamos tratar aqui são opiniões evangélicas baseadas na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras e podem contrariar aqueles que são anticristos. Então, esteja atento ao que você vai ouvir aqui hoje, tá? Hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: os pais não prestam? Será que os pais não prestam? Atualmente a Natura saiu com uma propaganda aí colocando uma pessoa que pensa ser homem como se fosse figura de pai, né? E essa pessoa estão fazendo uma determinada propaganda e me parece que não é para vender nada, é mais para aumentar o mercado de ações do que para vender alguma coisa, porque eu duvido muito que vá vender uma boa quantidade com isso, né? Na verdade, é só para gerar polêmica e para aqueles que gostam de especular na bolsa de valores, invistam mais dinheiro na empresa. Parece que a estratégia está mais para essa do que propriamente para atingir seu público consumidor. Até porque, por maior que seja um público consumidor de um nicho, ele nunca será maior do que o público consumidor das famílias. Então, quando uma empresa ataca as famílias, é porque ela não está interessada realmente em vender. Ela quer outra coisa. Quem sabe a ação, outras coisas desse gênero, né? Talvez até porque as vendas esse ano não sejam tão boas, porque realmente estamos numa crise. Então é interessante mais a empresa atrair investidores do que propriamente vender produtos, né? Então talvez por isso esteja até atacando a família. Lembremos que ano passado, por exemplo, as lojas americanas também fizeram uma campanha de cunho semelhante, atacando a família nuclear judaico-cristã, né? Ali dentro do mês dos namorados. E o que aconteceu com a loja americana, se você for olhar aí vários vídeos no YouTube mesmo, você vai ver que só aconteceu problema com as lojas americanas. E ninguém fez nada contra elas. Só aconteceu problema. Porque quando você nega a vontade de Deus, né, automaticamente a maldição vem, porque o diabo te procura. E o diabo só traz maldição, né? E atualmente, né, as lojas americanas, inclusive, tem um blogueiro que fala palavrões, ensina coisas erradas para crianças, né? Escreveu uns livros, né? E que eram muito badalados e tal. As lojas americanas, essa recente, que fui ver um vídeo aqui no YouTube, jogou os livros desse blogueiro, do youtuber, fora e os queimou. Por quê? As lojas americanas descobriram que não adianta lutar contra a família, né? Então, pelo menos descobriram, né? Eu mesmo fiquei mais de um ano sem comprar das lojas americanas. Comprei recentemente só porque vi que ela mudou um pouco a abordagem, né? E mesmo assim não pretendo comprar muito não, enquanto ela não mudar radicalmente essa abordagem dela, né? Então, portanto, não pensa que dizer que pais, homens pais não prestam, vai definir que você vai vender bastante. Não, pelo contrário, vai gerar problemas. As lojas americanas levaram problemas com isso, né? Você vê lá, quando você vê as ações, parece muito grande, mas leva anos para o cara ter um retorno financeiro daquilo, né? Então, às vezes, esses caras não estão muito interessados, não. Vê lá nessa empresa, por exemplo, se tem o tempo de retorno da ação lá para você ver no Google. Hoje eu fui procurar no Google, não tinha. Não tava sem essa informação. Por quê? Por que será? Né? Eu não sei. São apenas suposições. Mas o que interessa aqui para a gente saber é que as empresas não podem contrariar a família, porque, querendo ou não, a família é o único mercado natural que existe das coisas, né? A família é o único, né? Os outros são tudo falsificado. O cara falsifica o mercado do rock, o mercado disso, o mercado daquilo, o mercado do sexo e tal, mas não são mercados totalmente naturais, né? O natural mesmo é da família, sustentar a família, comida, alimentar a família, vestir os filhos e coisas do tipo, cuidados com a família. Esse que é o mercado natural. Mas de onde surgiu essa ideia de falarem que os pais não prestam, né? De onde surgiu essa ideia maligna? Surgiu diretamente do seio do inferno,
diretamente das hostes malignas de Satanás e estão sendo trazidas para a nossa sociedade. Então, eu quero mostrar algumas coisas para você entender que não preciso nem provar isso, que todo mundo já sabe, né? Que o patriarcado, ou seja, o pai, como a pessoa, figura principal na família, é extremamente valorizado na Bíblia Sagrada. E a Bíblia é a única e fiel palavra verdadeira de Deus, né? Vamos para o primeiro ponto, né? A Bíblia manda honrar os pais. Um dos mandamentos muito conhecidos é: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra, né? Se você for ler Gênesis, por exemplo, a história do povo de Israel começa com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e eles são extremamente valorizados, e seus filhos continuam sendo patriarcas, e outras pessoas também vão sendo patriarcas ali em outros graus, né, conforme a descendência, demonstrando que a figura do pai é fundamental. O próprio Deus se manifesta a nós como pai, não como mãe, como querem dizer aí. A Bíblia toda trata a Deus como pai, tá? Então não adianta você inventar uma outra figura porque não está na Bíblia. Se você apresenta Deus como mãe, né, e você é um cristão, você é um feiticeiro. Porque apresentar Deus como mãe é uma estrutura da feitiçaria, da idolatria, do paganismo e não cristã, né? Então a Bíblia manda honrar os pais porque o próprio Deus é figura de pai e você deve amar a Deus. E por que o diabo é tão contra os pais, né? Por quê? Porque o pai é a primeira figura que a criança tem de quem seria Deus. Tá? Da primeira figura que a criança vai ter da noção de Deus. Né? Isso pode parecer um tanto quanto estranho para alguns, mas é de fato isso. Né? Eu trabalhei algum tempo com culto infantil e estudei algumas coisas nessas áreas, inclusive de psicologia infantil, assim, não profundamente, só o necessário para a gente saber. E uma das coisas que se falava era isso, que quando a criança nasce, ela vê no pai, por identificar em Deus um ser masculino, se o pai é uma boa pessoa, ela transfere aquele sentimento dela que ela tem pelo pai para Deus, certo? Ao passo que, se o pai não for uma boa pessoa, ela vai transferir também esse sentimento para Deus. Não é assim 100%, mas digamos que 80% das vezes isso aconteça, né? Aí vai dizer, mas tem exceção. A exceção é 20%. A regra é 80%, então a regra está valendo, né? Então, o que devemos fazer se nós vamos viver num mundo em que desonra os pais? As crianças vão se afastar de Deus. A ideia de desonrar os pais é fazer com que o seu filho vá para o inferno. Essa é a finalidade de desonrar os pais, levar seu filho para o inferno. Muitas vezes, alguns pais são maus mesmo, mas não existem só pais maus, né? Existem pais excelentes, né? A mídia, inclusive, destruiu a figura do pai através da novela, da telenovela, especialmente a Rede Globo. Em alguns lugares, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, se não me engano, fez um estudo que comprovou que nos lugares onde o sinal da TV Globo entrava, aconteceram mais divórcios entre as famílias. E quando aconteciam esses divórcios, cada um ia para o seu lado, os filhos ficavam com as mães e a figura do pai era automaticamente enfraquecida. Como você pode ver, a própria mídia destruiu a figura do pai, uma vez que permitiu o divórcio. E se você for observar, né, o homem não se preocupa em divorciar. Quem gosta dessas coisas de divórcio, geralmente é a mulher, já reparou isso? Porque tem aquelas ideias que vêm da novela, de que vai ter liberdade, isso e aquilo, que vai ser uma declaração de liberdade, ou não sei o quê, masculinidade tóxica, aquelas bobagens no feminismo e das novelas, e acabam destruindo a sua vida e a vida de seus filhos, através de seguir pregações malignas trazidas do inferno e enrustidas em novelas como se fossem entretenimento, né? Existem bilhões durante toda a história de pais que foram bons para seus filhos, né?
mas o que a mídia se apega é a meia dúzia de mau caráteres para usar a meia dúzia de mau caráter como exemplo. Existe pai mau caráter? Existe. Mas agora existe pais bons? Existe muito mais. Existe muito mais. Mas as pessoas, porque tem um pai que fez isso, que abandonou os filhos, que não sei o quê. Ah, tá, tem. Mas quantos têm que cuidar dos seus filhos, que educaram seus filhos, que lhes deram uma vida digna e que hoje eles podem dizer: eu sou um homem bom porque uma mulher boa, porque tem uma educação dada pelo meu pai. Quantas pessoas podem fazer isso? Eu posso dizer que são bilhões de pessoas em todo o mundo. Aí o sujeito pega uma pequena minoria de transgressores e tenta taxá-los como se todos os pais fossem assim. Nessa questão aí da Natura, eu vejo algumas pessoas usando esse argumento, né? Como se os pais abandonam e que não sei o que, melhor que seja uma outra alternativa, sei lá. Então vamos lá, será que uma mulher pai é o melhor para uma criança? Será que é? Será que uma mulher pai é melhor que um pai macho de verdade? Será que é? Ó, vou lembrar para vocês só uma história e lembre-se muito bem. O que acontece, o que chega aos jornais é uma parte da realidade, tá? Então vou tentar mostrar para vocês aqui a história do menino Juan Michael, que foi esquartejado e antes disso teve seu pênis cortado pela própria mãe. Juan Michael tinha 9 anos, né? E ele era mantido em casa, privado de ir à escola. Por quê? Porque a mãe, ela pensava que ela era homem e o que podia viver sem homem, substituir a figura paterna, e que o Juan Michael não poderia ser um menino, ela detestava o homem, né? Como usa a figura da misoginia, né? Também tem a misoandria. Essas mulheres tinham a misoandria, ou seja, medo ou ódio de homens, né? E cortaram o pênis do pequeno Juan Michael. Essa criança veio a ser morta pela mãe e pela padrasto, né? E esquartejada e ainda queimada. Fizeram praticamente um churrasco com a criança. Aí você vai me dizer: isso não serve de representação para um caso que aconteça hoje. Não serve. Então por que usa meia dúzia de ocorrências para se referir ao pai biológico, ao pai macho verdadeiro, hein? Por quê? Por que esse caso não serve de referência e um casinho isolado aqui, outro dali, vai servir de referência contra bilhões de pais que são bons pais e que fazem o bem para seus filhos? Eu quero deixar um recado para você. Se você gosta do seu pai, não ofenda seu pai nesse Dia dos Pais. Dê um presente de macho para ele. Não dê um presente vagabundo para ele. Faça com que seu pai seja honrado. Honre seu pai, entregando a ele o respeito que ele merece. Agora, se você não respeita seu pai, paciência, dá qualquer coisa, porque é isso que não é ele que merece, é você que merece.